Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Eu lembro de uma época que um amigo meu, ancião, ele chegou até a mim, a gente conversava bastante, e ele chegou até a mim e falou que queria desabafar, que estava meio chateado. Aí eu, beleza, pode falar. Então ele começou a me falar que estava pensando em entregar o privilégio de ancião, porque tinha muita coisa errada ali na congregação, né? Aí eu falei, poxa, mas o que é de errado? Ele falou, olha, muita coisa assim eu não posso te falar, né? Mas uma das coisas que eu vejo assim, que eu vi de errado, foi a questão de um ancião que foi pego vendo pornografia, né? Ele foi pego pela esposa vendo pornografia. A esposa comentou com outros anciãos para poder ajudá-lo. Isso foi o que ele me disse, né? E os anciãos chegaram nele e conversaram, né? E assim, ele não perdeu o privilégio, ele não foi desassociado, ele não foi repreendido. Em momento algum ele teve alguma restrição ali de privilégios. Muito pelo contrário, ele continuava ali fazer suas partes nas reuniões, né? Continua ali tendo a mesma vida, né? E aí eu comecei a ter um pensamento na minha cabeça, pensando assim, poxa, se fosse um publicador, né? Um publicador que não tem privilégio nenhum, se fosse um outro irmão ali que tem um privilégio mais abaixo, será que seria tratado dessa forma? Porque o que aconteceu foi que praticamente os outros anciãos passaram a mão na cabeça e abafaram o caso. Ok, eu fiquei com isso na cabeça, né? E até com uma certa dúvida, será realmente que aconteceu isso? E teve uma época que os irmãos estavam querendo, por eu estar já um pouco fraco na congregação, eles me deram um privilégio para eu poder designar os irmãos, né, nas partes de instrução ali, né? É como se fosse a escola do Ministério Teocrático, mas hoje eu acho que já tem um outro nome. Ok, aí eu assim fiz, né? Eu designava esses irmãos, tinha até um programa no meu computador que eu conseguia fazer mais rapidamente essas designações. E aí eu fazia juntamente com um ancião. E o ancião que foi designado para fazer junto comigo foi esse irmão que tinha sido pego vendo pornografia. Aí uma certa vez ele me chamou na casa dele, vamos fazer lá em casa? Eu, ok. A gente foi até a casa dele e ele pediu para mim ajudar ele a mexer um pouco no computador. Ele não tinha muita mobilidade na questão de mexer com informática. Então, ok, eu fui lá, vou te ajudar. E aí eu mostrei ali como se manuseava as coisas, ensinei algumas coisas para ele. E quando eu estava indo embora, ele me chamou e falou assim, meio assim, desconfiado, falou, olha, você sabe como que eu faço para apagar? Tipo assim, vamos dizer que eu entrei ali no Google, ele não sabia nem falar, né? Vamos dizer que eu entrei ali no Google, ou entrei ali no jogo que era apagar, que seria, no caso, apagar o histórico que ele estava querendo dizer. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, rapaz, eu tô achando que esse negócio é verdade mesmo, porque o cara agora tá querendo apagar, e foi uma coisa muito recente, assim, sabe? Aí, ok, beleza, eu tô achando que isso realmente é verdade. Fui lá e ensinei pra ele, né? Mas isso nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre
tive esse pensamento que esse irmão, ele ainda continua até hoje, talvez vendo pornografia, claro que a gente jamais vai saber, mas o que me entristece é essa questão de ele não ter recebido nenhum tipo de punição, e se fosse um outro irmão, se fosse eu, ou se fosse um outro irmão, com certeza ali já perderia o privilégio, no mínimo perderia o privilégio de alguma coisa, né, se não fosse repreendido. Então eu fiquei com esses pensamentos, meio chateado, meio angustiado com isso, meio triste, e foi isso. Então eu passei até a me afastar de alguns irmãos da congregação por achar feio algumas atitudes, né, de às vezes eles ficarem puxando tanto o saco ali dos anciãos em algumas coisas que eu achava até repugnante, né? E até me afastei bastante de alguns ali. Teve uma época que eu arrumei um emprego e esse emprego ele atrapalhava ali as reuniões. Então, um certo irmão chegou em mim e falou, né, foi diretamente ao ponto, já falando assim, olha, você tem que procurar um outro emprego aí, que esse seu emprego aí tá acabando com a sua espiritualidade. Só que não era isso, né, a minha espiritualidade estava acabando por outro motivo, não pelo emprego. Então ele falou isso, eu falei para ele assim, não, ok, fiquei até com uma certa raiva, né? Mas eu falei assim, não, ok, você me sustenta lá, sustenta minha casa e tá ok, eu saio de lá tranquilo. Ele viu que eu não gostei da forma que ele falou e então ele pegou e se retirou, né? E eu continuei no meu emprego, não saí por causa disso. Com certeza eu teria me arrependido se eu tivesse saído. E foi isso que aconteceu. Esse mesmo irmão, eu lembro que ele falava lá na tribuna, né? Quando ele estava fazendo alguma parte, ele falava que a gente não devia fazer faculdade, devia se empenhar no serviço de Jeová, na obra de Jeová. E a própria filha dele, né, é formada hoje, né, nessa época ela fazia faculdade, então foi algumas hipocrisias, algumas coisas nessa questão que eu fiquei bastante chateado e acabei realmente me afastando um pouco, né, da organização. Então eu vou encurtar aqui um pouco a história. Agora no ano de 2018, eu e minha esposa morávamos ali no mesmo terreno que minha mãe e meu pai. E eu caí em pecado, né? Acabei pecando ali perante a congregação. E a minha mãe automaticamente, da mesma forma que fez com meu irmão, né? Pediu para me sair, falou para me sair de casa. Ok, eu saí, encontrei um aluguel de um apartamento aqui e saí de casa, né? Daí então, minha mãe nunca falou comigo, nunca me mandou uma mensagem, nunca me ligou. Isso já tem cerca de uns 4 meses que eu estou desassociado. Passei a ver os seus vídeos, a assistir, a pesquisar também, né? Que é muito importante. E hoje eu estou lendo o livro Crise de Consciência, né, que é um livro muito interessante, muito, muito importante mesmo. Eu já estou, acho que no quinto capítulo, e eu venho aprendendo muito, né, com relação à estrutura da organização desde o início, né. Então, essa é a minha história que eu tinha para contar, e agradeço aos seus vídeos, né, a ajuda que realmente você tem dado, não só você, mas outras pessoas que têm dedicado o tempo para instruir
outras pessoas, né, para ajudar realmente outras pessoas que passam por algumas injustiças, como essa, né, da desassociação, que acabam perdendo a própria família, perdendo a alegria de viver, né, por conta de extremismos, né. Então essa aí foi a minha história. Muito obrigado. E é isso aí. Obrigado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.